Toda a inspiração de Daiane se transforma em poesia, textos e composições. A escritora tem sua própria produção, estes livros engarrafados. Todo o processo é feito na casa dela mesmo e a comercialização do material acontece através das redes sociais. As garrafas são garrafas doadas de bares da cidade, e aí eu higienizo elas, escrevo as páginas, imprimo e coloco elas dentro da garrafinha. Adriano é professor de literatura e já tem 4 obras publicadas por editoras brasileiras. O primeiro foi lançado em 2007. O escritor conta que a realidade encontrada hoje é bem diferente da de quando começou a escrever. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu tive uma dificuldade enorme de acessar uma editora, né? Uma editora que pudesse fazer o livro circular. Eu fiz uma espécie de autopublicação, né? Em que você arca com parte, né, dos custos da publicação. Esse meu último livro, ele foi imediatamente abraçado por uma editora de São Paulo e, nesse caso, eu não precisei ter nenhum tipo de participação. E Adriano não para. Também escreve peças teatrais. Nem mesmo a pandemia limitou sua inspiração. E um romance será lançado em breve. Atualmente, o escritor está colocando em páginas a realidade dos profissionais que foram essenciais neste período de distanciamento social, que são os que trabalham com delivery. O narrador desse romance é um entregador, né? Ele entrega a comida de bicicleta, né? E a história toda vai sendo construída a partir das experiências que ele tem nos diversos espaços que ele vivencia ao entregar essas comidas. Então é um romance que vai discutir a precarização do trabalho, né, dessas pessoas, né, a falta de estrutura que essas pessoas enfrentam para poder, né, executar aquele trabalho, né, diariamente. Um levantamento feito por uma das revistas mais conceituadas do país analisou a situação das vendas de livros e mostrou que houve um avanço de autores e autoras negras, em especial na categoria de não ficção. 7 dos 20 livros mais vendidos no Brasil são de pessoas negras. As informações são equivalentes ao ano de 2020. Tiago é professor em São Fidélis, no norte do estado do Rio. Escreveu um livro de poemas intitulado O Meu Cabelo Não É Ruim. Ele tem outras publicações feitas junto com alunos e, neste momento, está em um processo de produção de mais um exemplar. Só que desta vez de contos sobre a vivência de pessoas negras. Por muito tempo a gente precisou que pessoas brancas contassem nossa história. E aí, a partir do momento que a gente começa a contar a nossa própria história, a gente começa a atingir mais as pessoas. A política de cotas foi essencial para que mais pessoas pretas estivessem dentro das universidades e assumissem o papel de escrever sobre suas próprias histórias. São muitos os autores que o inspiram, entre eles o próprio Adriano Moura. O escritor fala sobre a valorização dos profissionais. Essa valorização ela se dá ainda por um mercado. Como as pessoas pretas são 53% da população, obviamente, é um grupo que movimenta a economia, que movimenta muito dinheiro. Então as editoras percebendo isso, percebendo que se eu me vejo, eu compro, passaram a investir nessas produções. A literatura brasileira sempre foi protagonizada por brancos, embora autores negros produzam obras desde o século XIX. Mas alguns fatores colaboraram para esta mudança de cenário, como, por exemplo, o acesso deste público às universidades, além de ações afirmativas e também da criação de editoras independentes, que apostam em segmentos que circulam à margem das grandes editoras. Tem a Conceição Evaristo, que é uma escritora preta incrível, a Carolina de Jesus, mas também tem minhas amigas que estão aí no corre, sempre fazendo. Eu leio a Elisa Araújo, estou lendo Dalfarra, estou lendo Luz Ribeiro. Embora o mês de novembro seja o mês em que a gente mais se debruça sobre essa reflexão, mas é uma discussão que ela precisa fazer parte do cotidiano, né, das pessoas, das instituições, para que a gente, de fato, consiga superar aí esses séculos, né, de herança escravocrata, né, de herança colonial que a gente tem.